Oremos. Deus soberano, Deus fiel, toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, a vida do teu servo, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, não sei, Senhor Jesus, o que o teu servo vai falar esta noite, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa vir sobre a vida dele nesta hora, neste momento. Toca, Senhor Jesus, vai falando, ó Pai. Continua falando aos nossos corações, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, repreende qualquer migrador, Senhor Jesus. Meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que vem, ó Pai, para interferir, Senhor Jesus, na vida do teu servo, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, todo roubador de mensagem, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, que a palavra de hoje, ó Pai, seja a palavra certa, Senhor Jesus. Que o Senhor já reservou os nossos corações, ó Pai. Deus, toma nas tuas mãos e faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmã Edna? A irmã Edna vai fazer fundo musical. Aleluia. Jesus é maravilhoso por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Muito me alegro e agradeço a Deus pela vida da minha esposa que tem me acompanhado. Alguns irmãos que acompanharam, né, o nosso casamento até o dia de hoje. Estamos aqui e é maravilhoso. Agradeço a Deus pela vida dela, né, e agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui essa noite. Não só para ouvir uma mensagem, mas para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmã Keila. Agradeço a Deus pela vida da irmã Keila, que traz água, né? É bênção, é maravilhoso, por tudo que Deus faz nas nossas vidas. Eu queria pedir a atenção dos irmãos, amém? Eu sei que às vezes as crianças elas ficam assim, vão para ali, vão para cá, às vezes conversam, às vezes brincam, às vezes querem assim tirar a nossa atenção, o nosso foco, né? Mas que você possa permanecer. Pede o irmão Anselmo que entre, feche o portão, né? Entre e se sente aqui para nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós cultuarmos ao Senhor. Pode fechar o portão, irmão Anselmo, entre para dentro da igreja, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, né? Jesus, Ele é santo. Não se preocupe com as crianças não, que o Espírito Santo acalma, irmão. O Espírito Santo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele conforta, Ele consola, né? Jesus, Ele é bom. Amém? Aleluia. Jesus, Ele é bom. Jesus é maravilhoso. Amém. Estava aqui louvando e agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Me colocou numa família de pessoas que tocam, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso bom demais. Irmão, eu sou casado com a irmã Edna, mas você não sabe a alegria que eu tenho em ela ser tecladista. Eu amo ela pela pessoa que ela é, mas ela sabe que eu amo mais porque ela toca teclado. Eu acho isso maravilhoso, é bom. É muito bom. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode passar o dia todo falando, alguma outra pessoa pode passar o dia todo também falando. Você vai já ver como isso tem fundamento. Não estou querendo tomar o tempo, não. Outra pessoa pode falar, alguém pode gritar, alguém pode passar o dia esbravejando no seu ouvido. Mas ele, ou ela, ou essa pessoa não vai conseguir arrancar de você nenhuma lágrima, ou nenhum sorriso, ou nenhum sentimento de tristeza, ou nenhum sentimento de perda. Mas quando alguém, ele pega um violão, uma guitarra ou um teclado, e ele dedilha algumas notas, aquelas notas elas passam como uma gota de lava que passa caindo e queima qualquer estrutura que esteja ali para segurá-la. Assim é uma música, assim é a melodia de um instrumento quando ele é bem tocado, seja consagrado a Deus ou seja consagrado ao inimigo, ao mal. A palavra de Deus vai dizer que Davi, ainda jovem, cuidava de ovelhas, já tinha sido consagrado a ser rei. E Saul, endemoniado, possesso, porque a palavra de Deus vai dizer que um espírito imundo ia o perturbar. Um espírito ia o perturbar. E Saul, ele ficava meio que possesso e as pessoas não sabiam o que fazer.
Aí alguém chega e diz: olha, tem um rapaz, tem um jovem, ainda moço, que ele toca a harpa muito bem. Chama ele para acalmar o espírito de Saul. Se o texto fala que era para acalmar o espírito, é porque Saul ele estava exaltado. Ele estava irado. Ele queria brigar, tudo lhe estressava. Alguém manda chamar Davi. E Davi chega com a sua harpa singelo, não fala nada, porque ele foi só para tocar. E ele toca. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito se afastava da vida de Saul. A única coisa que pode penetrar, além do Espírito Santo e a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que ela é uma espada de 2 fios, que penetra até a junção da alma e do espírito, ela vai até o mais profundo do ser humano. Tá vendo como o Espírito Santo acalma as crianças? Verdade? Vai até a junta mais indivisível, a palavra de Deus ela vai. Assim é a música. Pode ser o homem mais duro, mas quando toca aquela música que o faz lembrar do seu amor, que o faz lembrar da sua perda, que o faz lembrar da sua decepção, o seu coração chora. Se as lágrimas não escorrerem, o seu coração vai chorar por dentro. É como eu falei, não seja assim as músicas que são consagradas para Deus, em adoração a Ele, ou as músicas que são consagradas ao inimigo. E assim é, irmãos. É por isso que eu amo a irmã Edna, né? Irmã Edna toca, eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive ela está já vindo para cá para tocar. Antes de começar, irmãos, a pregação, falando a respeito de música, eu queria ressaltar uma coisa, né? Os irmãos sabem que o canal da igreja passou por uns problemas, por uma turbulência, né? A irmã Edna vai já começar a fazer um fundo musical, e o fundo musical que a irmã Edna faz é dela, é próprio, ela que criou, né? Ela que inventou, ela que fez, e ela que toca do jeito dela. Assim como aquele, quando eu toco também, eu faço, não é nenhuma melodia, se você for pensar, você não vai lembrar da melodia de nenhuma música, porque é algo nosso, né? Da nossa adoração. Amém. Agora você fica de pé, que nós vamos começar a ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra para a sua meditação, antes de nós entrarmos na Santa Ceia. Hoje eu não quero me prolongar, para a gente terminar o culto no horário. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo de número 30. Livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo de número 30. Amém? Livro de Lucas, capítulo 1 e versículo de número 30. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, como as pessoas dizem, o evangelista, o homem que era médico, o homem que não era judeu, mas que era grego, como nós sempre mencionamos aqui na escola bíblica, né, de quinta-feira. Lucas, capítulo 1 e versículo de número 30. O texto diz assim, ó: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás-lhe o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada
é impossível. Sente glorificando a Deus e batendo palma para Ele, porque Ele é digno de toda honra, é digno de toda glória. Aleluia. A Edna dizendo que foi a mensagem, a palavra que ela falou ontem na consagração, que eu não vim para a consagração, tão pouco ela falou nada, né, comigo em casa a respeito da consagração. Só disse que foi uma bênção e que eu já me alegro demais, porque vieram muitas pessoas. Irmão Pedro, por favor, desligue esse ventilador. Jesus, ele é maravilhoso por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda irá fazer. Jesus, Ele é bom, Ele é grande, a sua misericórdia, ela é infinita. Nós poderíamos fazer tudo o possível, mas nada disso se compararia ao amor de Jesus pelas nossas vidas. Nada disso se compararia. Jesus Cristo, irmãos, eu separei alguns motivos, né, pela qual Jesus Cristo, Ele nasceu e Ele veio em carne, assim como eu e como você, para que nessa noite a gente pudesse meditar. Sim, irmão, Jesus, Ele veio em carne. Jesus, Ele teve dores, Jesus, Ele teve decepções, Jesus, Ele sentiu medo, Jesus, Ele sentiu frio. Jesus, Ele passou pela emoção com que você passa todos os dias. Jesus, Ele veio em carne e Ele viveu assim como eu e como você. Ele comia, Ele bebia, Ele tinha as necessidades naturais e humanas, assim como eu e como você. O motivo pela qual Jesus, Ele teve que encarnar, ou Ele teve que nascer através de um homem. O primeiro motivo que eu separei aqui para você é que Jesus Cristo, Ele tornou-se humano para revelar a Deus. Você compreendeu? Jesus, Ele se tornou humano, pessoa, para revelar para a humanidade a Deus. Observe a Bíblia, observe a história, que Deus, Ele vai aparecer unicamente uma vez na Bíblia, no Antigo Testamento, para uma pessoa, na qual essa pessoa se chama Moisés. E a Bíblia vai relatar e também vai dizer que Moisés, ele desejou ver Deus. Moisés já sabia todos os atributos que Deus tinha. Moisés sabia a grandeza que Deus tinha. Moisés, ele sabia o poderio que Deus tinha, a grandeza da sua mão e a sua soberania em ter criado o universo, em ter formado todas as coisas. Haja vista que nós já sabemos que Moisés foi o escritor do livro do Gênesis, e nós entendemos que ele sabia a grandeza de Deus. Porém, Moisés, sendo homem, ainda não havia visto Deus pessoalmente. E chega um determinado dia, chega uma determinada situação que Moisés diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai à frente do teu povo, eu sei que o Senhor libertou o teu povo, eu sei que o Senhor habita no meio do teu povo, mas hoje eu quero ver a tua face, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso te ver pessoalmente. Moisés, ele teve uma necessidade de descer para o povo e dizer: olha, hoje eu tive uma conversa pessoal com o nosso Criador. Moisés, ele sentiu a necessidade de olhar para o povo. Ele sentiu a necessidade dentro de si de ver Deus. Mas Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, a Bíblia vai falar que Deus, ele fala com Moisés, ele conversa com Moisés, e ele diz: Moisés, sobe no monte que eu irei me revelar para ti. Quando Moisés chega lá, Deus, ele separa pessoas para ficar embaixo, para ficar no meio e para ficar antes do cume do monte. E Deus diz: Moisés, sobe, porque eu quero tratar contigo sozinho, face a face. E quando Moisés chega lá, Deus diz: Moisés, eu não posso mostrar a minha face para você, porque se você ver a minha face, você vai ter que morrer. Mas você vai se esconder, você vai ficar entre a faixa de uma pedra, eu irei passar e você vai poder ver as minhas costas, mas o meu rosto você não poderá ver, porque se você ver, você tem que morrer. Deus, o Todo-Poderoso, falando com Moisés.
Assim Moisés o vê e vê as costas de Deus. Moisés só viu as costas de Deus. E quando Moisés desce do monte, igreja, Moisés tem que cobrir o seu rosto. Moisés tem que colocar um véu no seu rosto. Porque as pessoas olhavam para Moisés e o que acontecia? Elas caíam. Porque a glória de Deus e o resplendor de Deus era tão grande que as pessoas caíam como mortas no chão. As pessoas disseram, e o sacerdote disse: Moisés, você tem que cobrir o teu rosto, porque do teu rosto está emanando um brilho tão grande que as pessoas não estão conseguindo focar no teu rosto. Aleluia. Mas o tempo passa e a necessidade do ser humano em ver um Deus, em ver alguém revelado em Deus, crescia. E é interessante que o profeta Ageu, ele vai dizer que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Isaías, ele vai ressaltar que Deus, ele iria enviar alguém para descer e para salvar a humanidade. Porém, esse alguém que iria vir não tinha beleza, parecer, não tinha formosura, porque era alguém que vinha do céu. Deus, ele tinha que se desfazer da sua glória e do seu poder. Observe o texto como é interessante. Se Deus, ele desce na terra com a sua majestade, com o seu poder e com a sua glória, o que acontece? A terra se acaba. Porque Deus, ele disse para Moisés: Moisés, não é que eu não queira ir mais você, não é que eu não queira estar no meio do povo, é porque o povo é pecador e eu sou santo. Se eu chego lá, eles vão morrer. Observe o plano de Deus. Observe o objetivo de Deus acerca de Cristo. Aí Cristo se ressalta e ele diz: Pai, eu vou descer. Eu vou descer para salvar a humanidade. Olha que interessante. Eu vou descer para salvar. Eu vou comprá-los. Mas você vai comprar eles com o quê? Aí Jesus Cristo se diz e ele diz: eu vou comprá-los com o meu sangue. Eu vou revelar a tua face para eles. Observe que interessante. Jesus Cristo se despiu da sua glória e da sua majestade. Sabe a espada que ele carregava? Porque a Bíblia diz que ele é príncipe dos exércitos celestiais. Ele deixa a sua espada. Sabe a sua couraça de capitão, de general? Ele também tira e ele deixa lá no céu. Sabe a sua majestade, o seu poderio e a sua glória? Ele diz: isso para lá agora não é necessário. Ele deixa lá também e ele desce. E ele manda Gabriel avisar. Vai avisar que eu já estou indo. Porque eu nunca vi Jesus Cristo chegar em canto algum sem antes ele ser avisado. Porque se nós formos olhar a Bíblia, Jesus Cristo, ele é rei. Jesus Cristo, ele é general. Você já viu o general de algum país entrar em outro sem primeiro ele mandar um comissário à sua frente dizer: ei, avisa lá que eu estou indo, avisa lá que eu estou chegando? Não tem. Jesus Cristo diz: ei, Gabriel, vai lá, avisa lá por favor que eu vou descer. E eu não quero descer como uma criança, ou como um adulto, ou como um jovem. Eu quero ingressar no ventre de uma mulher, porque eu já separei-a para isso. Olha que interessante. Porém não foi concebido no pecado, assim como eu e você. É por isso que o anjo vai dizer: ei Maria, o Espírito Santo, a sua sombra vai passar. E quando essa sombra passar, você conceberá e dará à luz. Porém Maria, sendo virgem, concebe o ser que iria trazer a salvação para a humanidade. Jesus, a encarnação de Deus. É por isso que o irmão Augusto estava chorando agora há pouco, e eu entendo as lágrimas dele. Eu entendo o choro dele, sabe por quê? Porque se Deus chega, a humanidade morre. Mas aí Deus manda Jesus, porque Jesus ele pode esperar. Você está entendendo?
Porque o irmão Augusto, o Espírito Santo de Deus toca na vida dele, diz assim: ei, eu preciso que a igreja me adore. Mas Jesus também, ele conhece: olha, eu sei que ele está cansado, mas eu preciso que a igreja me adore. Eu sei que ela está triste, mas eu preciso que a igreja me adore. Aleluia. Não se engane. Jesus Cristo, ele veio em carne, ele conhece o teu sofrimento, mas o Espírito Santo clama direto: Abba, Pai, Senhor, recebe a minha adoração. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, ele sabe o que passa na tua vida. Jesus Cristo, ele conhece o teu dia de tristeza. Eu não estou pregando e eu não estou falando para alguém que está longe demais. Eu estou falando de alguém que convive com você todos os dias da sua vida. Esses dias o Espírito Santo tem colocado uma mensagem, uma palavra no meu coração. Sabe a diferença de Jesus para qualquer outra seita, qualquer outra religião? Sabe a diferença de Jesus, desse Jesus que a Bíblia fala, desse Cristo que a Bíblia fala no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas? Esse Cristo, ele tem um diferencial. Porque esse Cristo, ele desce do altar e ele mete o pé na lama para salvar aquele que ele escolhe. Sabe por que Jesus Cristo, ele consegue te salvar? Sabe por que Jesus, ele consegue te salvar? Porque ele veio como um homem. Ele consegue entrar lá na casa da prostituição. Você sabe onde é? Ele consegue entrar lá, pegar na mão e dizer: ei, vamos sair dessa vida. Ele consegue entrar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não iria conseguir entrar na casa do Zaqueu, que era um publicano, que era um pecador. Mas Jesus Cristo, ele entra lá e ele diz: ei, desce daí, porque hoje eu vou repousar dentro da tua casa. Aleluia. Sabe a diferença do Jesus que você serve para o Jesus que as pessoas pregam lá fora? É que Jesus, ele pode chegar do lado do leproso, todo pecador, todo imundo, abraçá-lo, recolhê-lo e dizer: pode ir em paz, que os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Eu acho Jesus Cristo magnífico. Eu acho Jesus Cristo grandioso. Porque o segundo motivo que ele se transformou homem foi para tirar o meu e o teu pecado. Foi para tirar o pecado que conduzia você para o inferno. Foi para tirar aquela culpa que tu carrega todos os dias. E você diz: Senhor, eu não consigo me libertar. Jesus, que desgraça foi essa que eu fiz na minha vida, que eu só continuo e eu só consigo até aqui. Jesus Cristo, ele entra lá e ele resolve. Semana passada eu estava conversando com um jovem lá no trabalho. E ele estava dizendo: irmão, eu não sei se Jesus Cristo, ele pode me perdoar. Eu disse: pode, cara. Pode, Jesus Cristo, ele pode. Não tire o poder de Jesus em perdoar qualquer pecado. Agora você tem que se perdoar. Você já se perdoou? Você já reconheceu que Jesus, ele pode tirar o teu pecado? Aí ele parou um pouco e pensou, ele disse: realmente você tem razão. Aí eu digo: olha, você faça uma coisa, você começa a ir para a igreja. Você vai na terça, você vai na quinta e você vai no domingo. Se você não conseguir ir nos 3 dias, você vai todo domingo. Separa a sua roupa, você e a sua esposa, e você vai no domingo, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Aí ele falou: por quê? Eu disse: porque você precisa ser lavado, você precisa ser limpo. Ninguém é limpo em um processo. Jesus Cristo, ele olhava para a pessoa e ele dizia assim: ei, olha, tu vai, mas tu não peca mais não. Jesus Cristo, ele olha para Pedro e ele chama Pedro, abraça e diz: ei, no dia que você se converter, você pode, por favor, apacentar minhas ovelhas? Mas é só no dia que você se converter. Mas Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro ouvia Jesus e Pedro falava de Jesus. Mas Jesus olha no olho de Pedro e diz: num dia só que você se converter, que você possa apacentar as minhas ovelhas. Mas Jesus tornou-se humano para tirar os nossos pecados. No livro de Isaías, no capítulo 53, no capítulo 53, vai dizer que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Porque era necessário que Cristo ele morresse na cruz e ele pudesse verter todo o seu sangue. Porque como eu já expliquei aqui várias vezes, irmãos, várias vezes, inclusive na Santa Ceia passada, é necessário um sacrifício. E Jesus, sendo Deus, não tem como fazer um sacrifício. Será que é tão difícil entender por que você deve adoração a Jesus? Será que é tão difícil entender o porquê que você tem que praticar, fazer a boa obra, servir a Cristo? Porque Ele se fez carne para morrer por mim e por você. Porque Ele precisava verter o seu sangue. Todo o seu sangue teria que ser derramado. No Antigo Testamento, o sacerdote ele apresentava o sangue a quem? A Deus, não é verdade? Era a Deus. O texto vai dizer que o sacerdote apresentava o sangue do animal em favor da remissão dos pecados do homem a Deus. A gordura e o sangue, todavia, esses pertencem a mim, que sou o Senhor, porque eu só sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Era para Deus. Mas quem poderia levar o verdadeiro sangue? Porque as cartas, e Paulo ele vai dizer de que serve o sangue de animal. Todavia o sangue de um animal serviria para tirar o pecado de um homem. Mas não, verdadeiramente o sangue de Cristo, Ele sim serve, sendo homem, veio sem pecado para verter todo o seu sangue em favor de mim e em favor de você, para levar até Deus. Porque a palavra vai dizer que Deus ele verteu todo o seu sangue, até a última gota. O texto vai dizer que Ele desceu até as profundezas do Hades, 3 dias passou morto. E a palavra de Deus diz que todo homem tem que ouvir a sua pregação. Todo ser humano, tudo que vive tem que ouvir a voz de Cristo antes que Ele venha. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todo ser no céu, na terra e embaixo da terra terá que prestar adoração e dobrar os seus joelhos a Deus, a Cristo, aleluia. Como é que alguém pode dobrar os seus joelhos a Cristo sem nunca ter ouvido falar dele? Jesus ele desce até as profundezas do Hades, como foi falado e mencionado num hino cantado pela irmã Ed nessa noite. Toma as chaves do inferno, toma as chaves da morte, porque todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e embaixo da terra, porque Ele comprou a minha vida. Olha que interessante. Ele comprou a tua vida e foi a preço de sangue. É por isso que Ele desce. Ele compra, liberta do cativo, cativeiro, arranca, leva até o céu e apresenta perante a Deus o seu sangue. Não bastasse ainda, volta, ressuscita, sai do Hades, volta de dentro do mundo dos mortos, volta para a vida em carne, ressuscitado em um corpo glorificado, transformado. Em carne não, em um corpo glorificado, me refaço. Passa mais de 40 dias na terra, pregando a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que 2 pessoas iam ao caminho de Emaús e aqueles 2 homens começam a conversar e a chorar e de repente alguém aparece e eles começam a falar e ele diz: olha, você está falando de quê? Aí ele diz: você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, ele morreu. Nós estamos tristes, nós estamos angustiados. A noite cai e ele diz assim: olha, não vá não, fique conosco essa noite. Quando o dia amanhecer, você vai. Aí eles entram, não sabia que era Cristo. Eles eram discípulos de quem?
de Jesus. Mas eles conhecem Jesus ressuscitado? Não conhecem. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo ressuscita, ele ressuscita diferente. O seu corpo não é mais como era. Agora é Jesus glorificado. Aleluia. Aqueles homens olham para ele e dizem: vamos cear, vamos jantar antes de nós dormirmos. E Jesus Cristo começa a falar e pega o pão e vai repartir. E de repente, puf, some. Faça a minha obra. Continua que vai dar certo. Dá uma palavra de ânimo. Aí eles olham um para o outro. Aí eles começam a conversar e diz: você viu como foi que ele partiu o pão? Não se parece com Cristo a forma com que ele partia o pão? Aí eu lhe pergunto: será que alguém que estava e que viu Jesus em carne partir o pão não iria o conhecer? O que você espera no dia do arrebatamento é algo glorioso. O que você espera no dia do arrebatamento é algo magistral. Aleluia. Um certo dia eu estava conversando com um homem no meu trabalho. E ele disse que tem uma filha que ela é tetraplégica. Eu mostrei até o vídeo para minha esposa. Ela só movimenta os pés e ela aprendeu a escrever com os pés porque os seus braços são atrofiados. E o que eu acho mais interessante é que eu perguntei a ele: nossa, como ela louva bem. Como é que ela se porta passando essa dificuldade e tendo toda essa dificuldade? O que é que ela pede? Ela pede para ser curada, o que é que ela pede? Ela diz assim: não, todos os dias ela agradece e todos os dias ela diz assim: pai, eu não me preocupo, porque no dia que eu morrer ou no dia que eu for arrebatada, esse corpo aqui vai ficar, mas o meu corpo vai ser transformado. Aleluia. O que é que você está esperando de Jesus? Aleluia. Qual tem sido o teu grau de adoração em esperar na vinda de Jesus? Aleluia. E o mais importante, que Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo. Por que eu ressaltei para você que ele desceu ao inferno e tomou as chaves de lá? Pisou a cabeça da serpente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que, olha, ele te ferirá o calcanhar, mas todavia tu irá pisar a cabeça da serpente. Quem foi que fez Eva cair lá no jardim? Não é uma cobra, não é um animal, é um inimigo. É a malícia representada sobre a figura de um animal. É a astúcia de Satanás em querer tirar a sua atenção, em querer lhe mostrar as coisas do mundo que são natural, para você se apartar da presença de Jesus. É a astúcia de um animal que ele é sorrateiro, que ele tenta ali na mais pequena brecha para poder lhe picar e tirar você, a sua vida. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele venceu a antiga serpente. Sabe por que o inimigo ele não tem poder sobre a sua vida? Sabe por que o inimigo ele não tem poder sobre o teu lar no dia que você aceita Cristo? Porque Jesus, ele já venceu ele. Observe o texto, ele já perdeu. Ele só tenta te afastar do caminho que é certo. Ele não quer que você saiba disso. Você é vencedor dentro da sua casa, você é vencedor dentro do teu lar, você é vencedor dentro do teu trabalho. Que foi que a gente falou de Moisés agora há pouco? Moisés sobe e vê a glória de Deus. Quando ele desce, as pessoas se assustam. Por quê? Porque a glória de Deus resplandecia nele de dentro para fora. Aí eu venho te perguntar: o que é que as pessoas estão dizendo quando elas vão conversar com você? O que é que as pessoas estão falando quando você está lá no seu trabalho, animado, trabalhando? Será que elas estão olhando para você e elas estão fuxicando e conversando uma com a outra e estão dizendo assim: aquela pessoa é diferente, eita, aquele rapaz ali, ele é diferente, eu vou esperar ver se ele cai. Aí você continua firme, aí você continua forte, aí de repente está tudo dando errado, aí você começa a cantar um hino, aí você começa a ministrar a vitória. Aí na primeira vez que alguém vem conversar com você, você diz assim: não, eu sou crente. Aí a primeira vez que alguém vem conversar com você, ele já vem triste, porque ele já vem contar o problema da vida dele. Sabe qual é a diferença do crente para o não crente?
É porque as pessoas que estão lá fora, quando elas chegam na presença das outras, elas só começam a contar vitória. Não, eu sou bom, eu sou o bichão, eu sou grandão, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando você é crente, quando alguém chega perto de você, as pessoas dizem assim: você é crente, né? Um dia eu já fui da igreja também, mas eu me afastei. Tá vendo a diferença? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Ele constrange as outras pessoas, porque você vai ouvir Paulo, você vai ouvir João, você vai ouvir Pedro dizendo: ei, toma cuidado com a forma que tu fala, com a forma que tu anda e com a forma que tu se porta. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, que faz com que as pessoas cheguem próximo a você e comecem a contar os problemas, comecem a relatar o mais vil que elas têm feito de errado. Sabe por quê? Porque elas não estão esperando você dizer assim: eu também sou assim. Não. Elas estão esperando você olhar no olho dela, sabe? Abrir o olho, olhar bem dentro do fundo do olho e dizer assim: ei, filho, mas Jesus Cristo, ele pode solucionar o teu problema. Jesus Cristo, ele pode perdoar o teu pecado. Tá difícil, não tá? Mas Jesus Cristo, ele pode sarar. Tá difícil, não tá? Mas Jesus Cristo, ele te dá o equilíbrio para tu permanecer firme. Não consegue se libertar, né? Mas eu também já passei por isso, e Jesus Cristo, ele me libertou. Sabe por quê? Porque você é o agente que leva a esperança. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sabe aquelas duas pessoas que viram Jesus lá no caminho de Emaús, que quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles começaram a conversar, eles começaram a dizer: não, a gente tem que ir lá em Jerusalém, a gente tem que ir caminhar, a gente tem que ir lá falar para eles, porque eles estão achando que Jesus morreu, mas ontem ele estava lá na nossa casa e ele jantou com a gente. Pastor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? Você é o agente que leva esperança. Olha aí que interessante. Você é a pessoa que leva a esperança, porque você conhece Jesus em carne, mas você também conhece Jesus ressuscitado. Aleluia. Olha que magnífico, não é não isso? Você é o agente que leva esperança. Sabe quando está todo mundo triste lá no seu trabalho? Ixi, vai ter corte, todo mundo vai ficar desempregado, e você não se preocupa, porque quem cuida da tua vida é Jesus. Você diz: fique calmo, Jesus, ele vai trazer a solução. Sabe quando alguém está doente, quando alguém está enfermo, alguém diz: ei, vai lá na casa da irmã, como era na minha mãe. Ei, vai lá na casa da irmã Francisca, ela vai orar. Ei, vai lá na casa do irmão José, ele vai orar. Porque só você vai conseguir levar a esperança. A esperança de um Jesus que veio em carne. A esperança de um Jesus que padeceu. A esperança de um Jesus que sofreu. Mas a esperança de um Jesus que perdoa pecado, irmão Cristiano. A esperança de um Jesus que pode salvar, mesmo quando todo mundo desacredita. A esperança de um Jesus que pode alegrar, mesmo quando todo mundo está dizendo: olha, já morreu, não presta mais, está fedendo já. As pessoas estavam dizendo: Jesus morreu. E aqueles dois homens estavam dizendo: ele não morreu não, que ontem ele passou lá em casa e jantou com a gente. E ele sumiu de uma forma que a gente nem viu. Israel, Jerusalém, a comissão romana, os gregos, eles estavam gritando: é impossível um homem ressuscitar e voltar dos mortos. Mas aquele segurança que estava à porta do túmulo que Jesus foi colocado, ele estava todo se tremendo de medo.
Porque na noite, na madrugada, ele viu o anjo descer. E quando o anjo desceu, a porta é rolada. Somente por um homem ele estava aterrorizado. Sabe por que as pessoas lá fora, elas não vão acreditar no que você fala? Porque elas não vão entender o milagre que Jesus fez na tua vida. Estava todo mundo dizendo: ei, Jesus não ressuscitou não. E aquele homem tremendo e dizendo: como é que alguém pode tirar aquela pedra sozinho? Como é que aquele homem que estava morto lá dentro saiu para fora? Estava todo mundo aterrorizado. Estava todo mundo desesperado. Sabe por quê? Porque o meu Jesus e o teu Jesus, ele cumpriu o que ele falou. Ele disse assim: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou voltar. Aleluia. Jesus, ele é grande, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. A única pessoa, o único agente que poderia aplacar a ira de Deus sobre a humanidade, o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. As pessoas, elas têm medo do homem. A Bíblia vai dizer que nós não devemos temer o homem, porque o homem, ele pode matar só ele e acabou. As pessoas dizem que, não, você tem que temer o diabo, você tem que temer o inimigo. Mas a palavra de Deus vai dizer que todo o poder, ou toda a autoridade que ele tem, porque ele não tem poder, é dada por Deus. As pessoas vão dizer: ei, você tem que ter medo de assombração. Mas a Bíblia vai dizer que quando uma pessoa morre, jamais ela pode voltar. Mas a minha Bíblia é a tua Bíblia, e todo livro que fala de Deus, ela vai dizer: ei, tema a Deus. Tema a Deus. Sabe por quê? Porque somente Deus, ele pode matar o homem na sua primeira vida em carne. Ele pode matar o homem na sua segunda vida em espírito. E ele pode condenar o homem ao Hades. Aí eu te faço uma pergunta: é mais vantajoso você temer a quem? A assombração? Ao inimigo? Ou a Deus? Jesus, ele é o único ser que pode aplacar a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus. Em um único dia, Isaías ora a Deus, Isaías ora a Deus no Antigo Testamento. E em uma única noite, Deus, ele manda 2 anjos, observe os números, 2 anjos. E esses 2 anjos, em uma noite, eles matam mais de 185 mil homens. 2 anjos. 2. A Bíblia vai dizer que Noé pregava dia e noite: ei, está vindo um dilúvio. E em um dia, Deus disse: arrependo-me de ter criado o homem, vou destruí-los. E em um único dia. Você acha que coronavírus mata? Você acha que a peste bubônica mata? Deus, ele resetou a terra em um dia. Sabe o que é resetar? É voltar para o zero. Em um dia, Deus, ele reseta a terra. Toda, absolutamente toda a humanidade. Deixa só um homem. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou do céu para a terra, para Noé. E o texto vai dizer que Deus achou graça. Não é nem que Noé merecesse, mas é que Deus achou graça na vida de Noé. É mais vantajoso temer a quem? Somente Jesus, vindo em carne. Esse sim, pode te livrar. Você acha que Jesus estava com medo de Satanás na cruz? Você acha que Jesus estava com medo do diabo? Você acha que Jesus estava com medo do teu pecado e do meu pecado? Jesus Cristo chora sangue. Jesus Cristo soa sangue lá no Getsemane.
E ele diz: Pai, se for possível, se possível for, por favor, afasta de mim esse cálice que eu irei passar. Se for possível. Mas haverá um dia, para concluir, que Jesus ele vai voltar. Haverá um dia, irmão, Anacel, que Jesus ele vai voltar para a terra. Isso é muito pregado aqui na igreja, eu agradeço a Deus por isso. Haverá um dia que o seu carro não vai valer, a sua vida, a sua casa. Quando eu digo a sua vida, não a sua vida física e pessoal, eu digo a sua vida monetária, os seus bens. Porque tudo isso será deixado. Jesus veio em carne. E eu chamo a sua atenção antes de nós iniciarmos a segunda parte, a Santa Ceia. Que Jesus Cristo, vindo ele em carne, ele opera milagres, maravilhas, prodígios grandiosos. Mas Jesus, ele fala mais acerca do Hades e do inferno e da tormenta e de perder a alma do lago de fogo, o local onde o bicho consome por cima, mas onde o fogo consome por cima e o bicho consome por baixo, do que de outra coisa. Cuidado para não perder a salvação. É difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Ei, olha, não cuideis, não tenham cuidado nos homens, mas temam a Deus, porque esse sim pode lhe dar a vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, ele se preocupou em dizer para a humanidade: cuidado, porque tem uma condenação. Jesus ele poderia fazer tudo, irmãos, absolutamente tudo, mas ele pede para as pessoas tomarem mais cuidado para não ir para o inferno. De que adianta guardar tudo? De que adianta? Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Jesus chega e diz: deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um homem que ele juntou muita riqueza, Jesus Cristo falando. Tem um homem que ele juntou muita riqueza, ele juntou os bens, ele conseguiu produzir muitas coisas, fez celeiros grandiosos, colocou a sua colheita e disse: eu estou farto, eu tenho tudo. Aí Jesus Cristo continua contando a parábola e ele diz assim: mas naquela mesma noite Deus iria pedir a sua alma. E o que é que ele teria para oferecer? Filho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem para oferecer para Deus? Hoje é culto de Santa Ceia. O que é que você tem para oferecer para Deus? Que é isso, pastor? Está dizendo que eu vou morrer hoje de noite? Não é isso não. O que é que você tem para oferecer para Deus? Onde é que a sua fé está firmada? Eu posso olhar para vocês essa noite e dizer: eu estou na frente de pessoas crentes. Eu posso não ter medo em dizer: a minha igreja, a igreja a qual eu congrego, que eu pastoreio, eles servem ao Senhor. O que é que vocês têm para oferecer para Deus? Estou falando de dinheiro. Como Jesus Cristo fala e chama a atenção daquele povo que estava muito preocupado com o que eles tinham e para onde eles iriam. Se Jesus Cristo, se Deus, porque isso pertence a Deus, pedir a tua alma hoje, o que você tem para oferecer para Ele? Sabe aquela parábola que eu contei, né, para vocês em uma pregação passada, acho que no culto de quinta-feira? Nós andamos com Deus e Deus ele nos protege de todos os leões ferozes.
Nós andamos com Jesus e Ele nos protege de tudo. Nós nascemos com Ele e continuamos vivendo com Ele. E chega um determinado dia que a gente diz assim: não, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser. E quando a gente bota o pé para fora da casinha de Cristo, o inimigo derruba. Esses dias eu soube de algumas pessoas que haviam se desviado, pessoas que eu conheci. E uma palavra que fazia tempo que eu não ouvia e que pesou quando eu ouvi foi a seguinte: o crente, ele às vezes brinca de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Eu não estou querendo colocar medo em você, jamais. Eu só estou querendo dizer para você que é melhor você temer a Deus do que todas as coisas que o mundo coloca para você. Fique de pé. Fique de pé. Olha que maravilhoso. Para dizer que Jesus, ele caminha do seu lado. Para dizer que Cristo, ele não fica na igreja quando você vai trabalhar. Não. Jesus, ele era trabalhador, como o pregador do domingo passado falou aqui. Jesus, ele te abraça e ele vai aonde você vai. Você acha que porque o drogado ele consegue aceitar a Cristo? Você acha que porque aquele bebinho, aquele papudinho que fica lá na esquina, ele consegue aceitar a Cristo? Porque o Jesus que eu conheço, ele é diferente do que as pessoas aí pregam lá fora. É porque Jesus, ele mete o pé lá na lama, ele vai lá no fundo. Sabe aonde ninguém quer ir? Sabe onde as pessoas dizem assim: não, eu não vou. Sabe onde as pessoas dizem assim: não, eu tenho medo de ir. Jesus, ele vai lá. Jesus, ele separa um dia, ele separa um momento para ter uma conversa com um homem que estava doente em um tanque, e ele diz assim: bora, me siga, eu tenho que falar com alguém. Um homem sujo, um homem todo fedorento, porque a Bíblia vai dizer que ele era manco, e Jesus, ele já sabia que ele estava ali há mais de 30 anos, e quando Jesus, ele chega para conversar com aquele homem vai logo lançando as suas acusações sobre Cristo, e Jesus, ele aplaca, porque Cristo, ele não quer ouvir a tua acusação, ele só te faz uma pergunta nessa noite: ei, o que é que você quer que eu faça por você? Jesus, ele não vem te acusar. Entenda isso. Jesus, ele não vem perguntar se tu sabe ler, se tu é letrado, se tu é bonito, se tu é feio. Ele só quer saber: ei, o que é que você quer? Vamos junto, vamos caminhar, vamos viver mais um pouquinho, porque ainda tem solução, ainda tem salvação. Motivo principal, irmão, porque Jesus Cristo veio em carne. Sabe por quê? É para entender a sua tentação. Hoje é culto de Santa Ceia. O texto diz que nós precisamos avaliar os nossos pecados e a nossa vida. Nós devemos avaliar a nossa vida. E eu quero que você avalie a sua vida agora. Mas eu quero que você avalie a sua vida dessa forma. Jesus, ele não veio te julgar, mas ele precisa que você diga para ele o que é que você quer que ele faça na sua vida. Sabe você? Eu acho que as duas irmãs aqui ainda não aceitaram Jesus, né? Filha da irmã Maria e a nora da irmã Maria. Eu ainda não vi elas aceitando Jesus aqui na igreja. Jesus, ele caminha lado a lado, mas é preciso que você dê um passo. Mas sabe, no dia que você bebeu, no dia que você caiu, no dia que você pecou, no dia que você errou, no dia que você se afastou, no dia que você fez errado, isso aqui não é só para as pessoas que não são crentes, isso aqui é para um contexto geral, porque todos nós pecamos todos os dias e precisamos pedir perdão a Deus. Jesus, ele estava lá, olha que interessante. Jesus, ele estava conversando e tentando chamar a sua atenção, mas talvez o trabalho, talvez os seus afazeres domésticos, talvez a sua vida pessoal, talvez o pecado naquele dia tenha sido mais prazeroso do que a atenção de Cristo. Eu queria estar chamando aqui o diácono Anselmo e o diácono Fábio.
para cada um estar pegando os elementos da ceia do Senhor. Do meu lado direito está aqui o pão, do meu lado esquerdo está aqui o vinho. Não é um vinho, é um suco de uva natural. Da mesma forma como que esse pão é um pão natural, né? Para nós hoje é a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Fique de pé. Você que pode se colocar de pé, você que quer se colocar de joelho essa noite. Nós vamos orar nesse momento, consagrando esses alimentos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te pedimos, Jesus. Nós apresentamos nas tuas mãos, Pai, esses alimentos, Senhor. Pai amado, Pai querido, que para a humanidade são alimentos comuns, Senhor, mas que para nós, a partir desse momento, torna-se, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, Senhor, que foi partido por nós, Jesus, que foi dado e entregue por amor aos pecadores, Senhor. É por isso que nós cremos em Ti, Jesus, porque nenhum outro nome pode salvar, Pai. É por isso que muitas das vezes, mesmo com o nosso coração pesado e angustiado, Senhor, a gente dobra o nosso joelho, mesmo com a lágrima escorrendo, mesmo sem ninguém por perto, mas ainda assim, nós olhamos para cima e dizemos e declaramos que é só o Senhor Jesus é que pode nos salvar, Pai. Pai amado, Pai querido, e nessa noite, Senhor, para muitos, Senhor Deus, um mês turbulento, para outros, Senhor Deus, um mês tranquilo, para outros, Jesus, um mês de provação, para muitos, um mês de enfermidade, Senhor, mas nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque nada disso irá nos apartar e nos afastar da Tua presença, Senhor. Pai amado, Pai querido, não será as tribulações do mundo, não será as dores da vida, não será as perguntas ou as interrogações que as pessoas colocam que nos irá apartar-nos da Tua presença, porque já entregamos a nossa vida a Ti, Pai, e não tem reserva. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode tornar-se atrás, mas entregamos a Ti, Senhor. Mas, Senhor, eu te faço um pedido em especial essa noite, Jesus, que esse alimento, Senhor Deus, simbolicamente sirva para o nosso mantimento espiritual, Pai. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos alimentar espiritualmente com a Tua palavra, Senhor. Que a nossa aliança possa ser renovada essa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que ceia, você pega um pedaço de pão, uma taça com vinho, um cálice com vinho. Nós iremos louvar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive. Posso crer numa manhã, porque Ele vive. Louva ao Senhor. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, louve ao Senhor, adorem, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Adora ao Senhor.
ao Senhor.